Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por depositarem sua atenção aqui conosco. Lembrando que isso aqui não é mais uma entrevista, é um papo rentável. E nossos convidados rendem mais do que 200% ao ano. Meu nome é Arthur, sou advogado, economista e diretor de portfólio da Oryx Capital. E ao meu lado, o co-apresentador, humorista e agora empreendedor, Pedro Casale. Pedro, apresenta o nosso convidado de hoje. Cara, é muito legal porque é o meu amigo, né? Então eu tô muito feliz porque ele é meu amigo. Ele é argentino, mas olha, ele tá 42 anos já no Brasil, então ele tá mais brasileiro do que argentino. Gustavo Segre. Arthur, Pedro. Para mim é um prazer estar aqui, Pedro, gente fina. Ele é argentino, de tão gente fina que é, mas ele não sabe. Ele é meio argentino, ele contou pra mim aqui. O pai dele é argentino. Meu pai é. Mas eu sou 100% argentino. E um pouco brasileiro, que você me falou que agora vai virar brasileiro. Quando a gente... Eu tenho 60 anos, 42 de 60 aqui. Então, mais de 2/3 partes da minha vida foi aqui. Então, eu nasci na Argentina, mas tudo que eu conquistei foi aqui no Brasil. Então, não consigo torcer pelo Brasil quando jogo com a Argentina. Todo o resto é brasileiro. Ô Gui, como começou esse negócio de comentador político? Eu comecei na Argentina, na Nación Más e A24. Aí, quando foi a pandemia, eles me contrataram para eu ser comentarista e explicar como estava o Brasil em termos da pandemia e em termos econômicos e políticos Falei também. Comentador, perdão. Comentarista. Não, eu acho que foi. Não faz mal. E aí, depois, eu apoiei a candidata Patrícia Bullrich e aí perdeu objetividade nos meus comentários e eu saí de La Nación. E aí eu comecei a aparecer aqui. Me convidou o Augusto Nunes no Direto ao Ponto. Esse vídeo teve mais de 2,5 milhões de visualizações, foi muito bom. Eu cheguei lá pensando que ia ser um entrevistador. E aí quando eu cheguei, aonde que eu sinto? Aí eu falo, aí, mas aí é um entrevistado. Você vai ser o entrevistado. E aí foi uma entrevista muito linda sobre a América Latina, que é a minha especialidade. Aí depois me convidou o Emílio Zurita, que ele me assistia quando eu estava em La Nación, gostava das minhas posições. E aí, em março do ano passado, me contratou, a Jovem Pan, para entrar no 3 em 1. E eu adoro esse programa. E estava também no Pânico e apareço em alguns outros programas, Morning Show. Onde me chama a Jovem Pan, eu estou. Legal. Mas fontes me contaram que você queria ser artista, na verdade. Eu queria. Como é que foi esse início? Eu queria. Eu comecei muito cedo a estudar. Eu tinha hiperatividade, hoje dizem TDAH. TDAH. E eu não parava quieto. E a minha mãe era professora de ajuda para aqueles que têm dificuldades na escola. Então, para eu não incomodar, ela me fazia escrever, me ensinou a ler e escrever. E eu com 4 anos já sabia ler e escrever, mas eu continuava incomodando. Então aí uma amiga falou, bom, tem uma escola de padres aqui 3 quarteirões da tua casa, leva ele, de repente deixa aí, e ele se vira. Aí eu fui e eles me tomaram como ouvinte, porque começava com 6 anos, eu tinha 4. Aí chamaram uma semana depois e falaram, pode ficar, porque ele já sabe ler e escrever mesmo, então fica. Aí eu comecei com 4 anos o ensino fundamental, 11 anos o ensino médio, e quando eu terminei o ensino médio tinha 16. E aí meu pai me perguntou, o que você quer ser? Eu falei, ator. Que nem ele. Aí ele falou, minha pau. Não, como você vai pagar as contas? Eu falei, sendo um bom ator. Ela falou, não, estuda economia aí que vai ser melhor e tal. Aí eu fiz o vestibular na Universidade de Buenos Aires e entrei com 16 anos. Só que sempre ficou aí a questão de ser ator e estar. Mas eu dançava folclore, eu representei 2 vezes a Argentina na Europa. Precisamente quando eu tive 16 anos foi a primeira, representamos e ganhamos, saímos segundos num campeonato em Middlesbrough, em Inglaterra, e sobre 32 países. Então, sempre o palco era a minha praia, sempre gostei. E aí depois de muitos anos, pelo dinheiro ganho com economia, produz a peça que eu tenho com meu filho e com Pedro, que fez o roteiro e a direção, que se chama Socorro, meu pai é argentino e de direita. Eu tô um pouco confuso, eu não sabia que vocês faziam peça junto, é mesmo? Que bacana. Eu fui o autor e diretor do espetáculo. Muito legal. Caramba, muito que legal. E ainda tá em cartaz a... Tá em cartaz assim, está pronta. Só que a nossa atriz está grávida.
Então, ou mudamos o roteiro ou esperamos um pouco. Esperamos. Aí De gêmeos. De gêmeos aí. Então falamos, vamos esperar. A peça está pronta, é muito divertida. O Uhum. Pedro conseguiu fazer um roteiro maravilhoso e eu me divirto muito. Mesmo não tendo estudado, eu aprendo dos que estudaram. Uhum. O Pedro que dirige e também o meu filho que é ator profissional e a atriz Bárbara Poquito que também é atriz. Bacana. Você não chegou a fazer escola de atores, então? Foi? Não, a minha vida é a escola de ator. Que bacana. Mas eu levo jeito. Muito. Você vai ver. Quando tiver em cartaz eu te aviso. Muito legal. Eu até costumo falar que o segredo é mais... não que é fácil, mas interessante dirigir ele, porque ele não tem nenhum vício. Quando Uhum. você trabalha com algum ator que acabou de sair da escola, ele tem muitos vícios. O segredo não, o segredo veio limpo e muito disponível. E ator disponível é a melhor coisa para um diretor. A gente conseguiu fazer uma coisa bem legal. Eu me divirto muito. E eu tenho como, assim, uma Por sua favor, forma mais de vida. próximo do microfone. Claro, eu tenho assim como metodologia de vida sempre fazer o que me faz feliz. Não é o dinheiro que me move. Uhum. Se eu gosto de uma coisa, não tem problema se não tem remuneração. A remuneração vem depois, o dinheiro vem depois. Mas se você faz o que você gosta de fazer, Uhum. o resultado econômico sempre aparece. Uhum. E você falou que você é professor de economia também, né? Dava aulas na Unip, Dava aulas na Unip. de administração, Uhum. dava de princípio de economia também, fiz aulas para sistemas Uhum. e para pós-graduação de engenheiros. Uhum. Mas eu gosto muito de dar aula. Mas chegou uma hora também que eu estava na Argentina e falei, tenho que voltar para dar aula. Eu falei, tenho? Como tenho? Aí falei com o coordenador, falou, estou saindo. Não, como vai sair? Estou saindo. Fui 25 vezes para a Ninfo da turma, em 10 anos. Bacana. E chegou uma hora que não me empolgou mais e parei. Uhum. Mas uma coisa bacana do segredo é que ele consegue explicar um assunto muito chato ou difícil, que para mim é de uma forma acessível. Uhum. Tipo, por exemplo, explica para quem está em casa sobre o superávit fiscal. Ah, importância. Mas assim, eu gosto muito. Eu defendo o superávit fiscal, a minha formação econômica é liberal. Então, para mim, o superávit fiscal é base de qualquer coisa. Família, empresa e o Estado, seja a prefeitura, estadual ou o governo federal. E quando a gente, na casa, e a mesma coisa replica no resto, você gasta mais do que você ganha, você vai ter problemas. Então, em algum momento, vai no banco. Aí o banco não te empresta mais, porque você não está conseguindo pagar. Aí você vai num parente. Aí o parente te dá, mas sabendo que você não vai devolver. Aí o próximo é a agiota. Aí você começa com problemas. Quando você faz isso mesmo na empresa, e eu defendo isso, a gente tem uma empresa saneada, não devemos dinheiro para ninguém, e eu só entro no empréstimo quando eu tenho a garantia para pagar o empréstimo caso alguma coisa mude. O país é a mesma coisa. O Brasil hoje tem tudo para dar certo, mas o governo é gastador, gasta muito e gasta mal. Então aí você tem uma necessidade. Se você gasta mais do que arrecada, precisa de financiamento. Então isso gera uma dívida versus o produto interno bruto muito alta. Você precisa financiar. Isso quando você concorre na tua financiação, tirando dinheiro que está no sistema para o setor privado, você tem a aumentar a taxa de juros, que é o que vai acontecer. Então, a importância do superávit é, se você tem dinheiro sobrando, você, por exemplo, tem necessidade de recursos para queimadas, tem o dinheiro. Mesma coisa quando a gente, numa família, guarda pelas dúvidas algum problema de saúde. Se você não tem dinheiro, tem que pedir emprestado. Pedir emprestado juros. E eu detesto pagar juros. Ator, falando em dinheiro emprestado, a gente também tem o dinheiro que o segredo. A gente tem o dinheiro, é um presente de todo convidado que chega aqui, é uma nota com uma característica sua. Então, a sua, dos pesos e dos medidas. Mas logicamente que é uma brincadeira, né? Ainda bem, porque... Não, pô, legal, 2 pesos, mas se for peso argentino não vale nada, gente, nada. Com isso daí você Esse aqui compra é melhor. Argentina, você compra Argentina. Compro, mais ou menos. Cara, adorei, muito legal, aqui, tá aqui. Atrás Muito nós legal. temos o Milley, e quem são os outros dois? Mire, o Alberto Fernandes, o ex-presidente, que agora está acusado de agressão física da ex-mulher, direitos humanos que não são respeitados, e a Cristina Fernández de Kirchner, a populista maior da Argentina, provavelmente uma das maiores da América Latina, junto com Lula, que detonou o país. E corrupta pra caramba. Desse eu posso falar porque a sentença não foi anulada por nenhum que modificou o CPI. Certo. Então, esse aqui é condenada mesmo. Eu fiz economia também, mas no Brasil. Como é que é fazer economia sendo liberal na Argentina? Porque eu acredito que lá deve ter um pouco de doutrinação. Eu senti um pouco na minha faculdade.
pouco, acho que eu tô sendo um pouco... Não foi tão pouco assim, mas existe, né, uma doutrinação com viés mais de esquerda, mais de gastança, mais de estrado sendo economia. Confesso que quando eu entrei, tinha 16 anos, eu não tinha muito claro o que era ser liberal. Geralmente, nessa idade, você é um pouco socialista no conceito teórico da coisa. Sim. Até que você se toca que tudo é enganação e aí você migra para questões mais profundas. Eu aprendi as coisas que hoje defendo na universidade. Inclusive, o fato de ser um estudante da Universidade de Buenos Aires, que seria equiparável aqui com a USP, gerou que eu debatesse na TV com o Milei. Porque ele defendia que todo aquele que estudou na universidade pública era canhoteiro. Aí eu falei, eu não sou. E a outra era que ele queria fechar o Banco Central e explicava que não era preciso isso. Esse foi um debate que a gente teve, uma treta que fizemos com o Milei, respeitosamente. Mas não me gerou nenhum problema. Quando alguém era canhoteiro por muita preponderância, eu caía fora. Nunca entrei na briga. Você trabalha com o Piperno, que é um canhoteiro. E eu gosto muito dele. E as cadeiras são parafusadas. Não precisa. Não precisa parafusar, mas a gente se respeita. Eu gosto muito do Piperno. Mas por quê? Eu gosto daquelas pessoas que defendem com argumentos as suas ideias. Eu não sou dono da verdade. Se alguém me mostra que eu estou errado, eu mudo a minha percepção. Mas sempre com argumentos. Não adianta falar, não, é por isso. Eu fico perplexo, que nem o Boulos falou comigo. Quando você não tem argumentos, você parte para a agressão. O que aconteceu com essa questão das cadeiras. Mas Piperno faz muito bem o programa, porque é o contraponto. Senão fica entediante. A gente fala... Eu falei isso, eu concordo. Tá, e eu concordo também. Não, tem que ter alguém que discorde para a gente gerar debate. De vista, claro. Outra visão. É verdade. E como é que é a sua visão em relação a um liberalismo puro, realmente, onde o Estado vai sair um pouco, né, daquele existencialismo de prover as necessidades básicas do cidadão? Como é que você acha que a iniciativa privada ela vai vir para trazer essas, por exemplo, né, questão de hospital, escola, vai suprir direito um pouco disso, né, de, mas se o Estado sair, quem é que vai suprir? E com que velocidade? Olha, eu tenho algumas ideias e vai ser bom que a gente guarde isso, porque se o dia de amanhã algum político usa, antes que eu, então a gente vai falar, olha, eu já venho falando muito disso. Já faz o corte. Não precisa, mas é assim, ó. Hoje, as 3 questões fundamentais do Estado é segurança, educação e saúde. Qual ele presta bem? Nenhuma. Então, nós pagamos para ter a necessidade de um plano médico particular, pagamos para mandar os nossos filhos numa escola privada e pagamos para ter um segurança na porta porque a polícia não toma conta de toda a bandidagem. Então, já partimos da premissa que isso não resulta. O que eu proponho? Quer melhorar a saúde e a educação? E deixo a segurança um pouco de lado. Coloca uma lei, e eu proporia essa lei, sim, se o dia de amanhã estiver no Congresso, vai ser a minha primeira proposta, vai ser essa, e eu espero um dia poder chegar no Congresso brasileiro, de fazer, se nós somos políticos, por que nós defendemos tanto a saúde pública, mas a gente vai no privado? Por que nós defendemos a educação pública, os nossos filhos vão numa escola privada? Então, chegou no público, vai no SUS. Eu vou no SUS. Se eu não conseguir ser bem atendido no SUS, eu vou pelo menos saber quais são os erros para que alguma lei proponha uma melhora. Mas como eu posso propor uma melhora no SUS se eu não sou usuário do SUS? Então, para mim, quem está no setor público tem que usar saúde pública e escola pública. Aí vai melhorar tudo. Com certeza vai melhorar tudo. Porque ninguém quer que o filho dele morra no hospital público. Agora, em termos de educação, por exemplo, hoje o subsídio está feito para as escolas. Na minha opinião, está errado. Eu sou a favor da liberdade absoluta das escolas. Eu não entendo por que brigam tanto com as escolas cívico-militares. Eu colocaria todas as que quiserem e boto uma escola marxista também. Pode pôr, não tem problema. Pode pôr. E o pai vai escolher e a mãe aonde que manda o filho. Se a escola marxista não tiver alunos, fecha. Mas se tiver, mantém. Deixa o pessoal que quiser ser adoctrinado, pode. Não tem problema. Quem sou eu para falar o que deve ou não ser ensinado? Mas aí o voucher do subsídio iria para a família, não para a escola. Então, a família escolheria qual escola quer para seu filho. Então, escola que não tem aluno porque é ruim, fecha.
Mas não precisa subsidiar uma escola pelo fato de ter escola pública, quando a escola está dando um serviço ruim. E aí nem precisa entrar, pode ser privada, pública. Eu dei aulas para alunos que eram ProUni, que achei muito bom, continuo achando esse programa muito bom, e o FIES, achei muito ruim. Porque o FIES obrigava um endividamento do aluno que depois não conseguia pagar. Até hoje. Mas o ProUni era bom, porque permitia que uma pessoa humilde pudesse aceder a uma universidade privada. E tinha uma vantagem, ele tinha que estudar muito mais que o outro que pagava. Porque ele não pagava, mas se ele ficava dependendo de 2 matérias, ele estava fora do programa. E era uma chance que ele tinha. Então eu acho muito bom. Mas, na minha opinião, questões de subsídio, tudo que é subsídio tem que ir para quem demanda, nunca para quem oferece. Sim, é verdade. Então você teria escolas privadas com o dinheiro para os pais, que eles vão escolher a escola e aí, indiretamente, o subsídio chega na... E escola pública também, mas como se fosse privada. Quem paga é a família. Então, eu mando na escola que eu quero. Se quiser marxista, manda na marxista, não tem problema nenhum. Eu tenho certeza que isso provaria que os pais são muito lero-lero, mas ninguém mandaria o filho na escola marxista. Ou seja, eu sou canhoteiro, mas até aí. A esquerda sempre costuma fazer que te acompanha até o cemitério, mas não entra. Entra você sozinho. É isso. Ô, Gu, quando você bebe assim, você fica muito louco, você já chegou a dar PT? Nunca bebi ao ponto de ficar bêbado, porque eu durmo antes. Nunca cheguei a ficar bêbado, nunca. Porque antes de chegar naquele ponto de bebida, aí dormi, não cheguei, nunca cheguei. Mas eu odeio 13, ao ponto que vou no avião, viajo muito de avião, e por essas karmas sempre vai no 13, troco. Não fico no 13. Vou no 4, vou no banheiro, mas não fico no 13. E não dou PT, não. Nunca. Na Argentina, a Cristina é 13 também, não? Não, lá não é por números. Lá é lista lençol. O que é pior que aqui ainda. O que é lista lençol? Lista lençol nós fazemos uma lista política. Eu tinha um partido, eu criei um partido lá que chama Republicanos Unidos, e era o 3º candidato a deputado. E por que terceiro? Porque vai o primeiro, a segunda tem que ser mulher, tem interação, mulher, homem, e depois ia eu. E aí quando você tem a lista, não entra o candidato unilateralmente, você não vota no Pedro, você vota na lista. Então, se eu estou primeiro, eu entro antes que ele, mesmo que você goste dele. Aí entra a segunda mulher, ou se é a primeira mulher, o segundo é homem. Então, entra pela quantidade de votos na lista. Então, aí não tem nenhuma obrigação com o eleitor. Tem obrigação com quem te colocou na lista. Então, é um sistema muito ruim. Agora foi aprovado que já não é mais lista lençol porque um embaixo do outro, agora boleta única de papel. Você escolhe agora individualmente o candidato. Maravilhoso. Você vota lá ainda? Eu voto lá. Por enquanto, eu voto lá. E um dia antes de fechar as listas, eu saí. Porque eu não queria voltar para a Argentina. Eu falei, se eu ganhar? E eu não quero fazer nada para perder. Então, eu saí, preferi sair. Eu fui pré-candidato, mas não consegui oficializar a candidatura. Tudo que ele faz bem. Seja para provocar, para cutucar. Por exemplo, aquelas paródias de dublagens. Ah, é maravilhoso. Aquilo te deu muito problema? Não, nenhum. Nada. Nada? Outro dia eu falei, cara, tô ruim, porque o Jojo Todinho tem um monte de haters que estão atacando. Eu não tenho ataque nenhum por enquanto. Ninguém me ameaçou. Não tenho processo contra mim, não tem investigação, tá chato pra caramba. Não. Ele cantou uma música. Pode falar o nome da música? Janja, pro Bolsonaro. Como surgiu isso? Isso eu fazia. Eu ia no Pânico. Então, no Pânico, a gente viu que as paródias pegavam muito bem. A primeira foi We Will Rock You. Só que mudei e coloquei Queremos picanha. Era tum-tum-tch. Queremos picanha. Era assim. Pô, pegou muito bem. Aí falei, vou fazer alguma mais. Aí fiz Garota de Ipanema, cantada por Dilma Rousseff. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Tentei Te Esquecer Sertanejo, cantada por Paulo Guedes. Tentei Te Esquecer, Paulo Guedes. Não deu. Depois fiz Quizás, era cantada por Fernando Haddad. Gastar. Um dia de domingo, eles querem te taxar, te cobrar de qualquer jeito. E a melhor de todas, eu fiz outra muito boa que era Bolsonaro em Detalhes,
não adianta nem tentar me eleger. E a melhor é a Janjo e Janja, que peguei Almas Gêmeas de Peninha e mudei. Eu autorizo, por você, eu autorizo as compras que você quiser. Inventou viagens para você conhecer lugares que não conhecia antes. E o refrão é Janjo e Janja, Almas Gêmeas, guardem o cartão, vocês gastam, vocês viajam e quem paga é o povão. E esse foi um estouro. Tanto que cantei no Pânico, aí no dia, na vez seguinte, falei, não trouxe outra música. Aí o Emílio falou, canta Janjo e Janja de novo. O público pedia. Pedia. E agora eu faço apresentações de música e termina com Janjo e Janja. Não posso sair se não canto Janjo e Janja. Virou seu sucesso. Virou. Íamos fazer até um videoclipe, em que Lula era um anão e Janja era uma mulher de 1,90 m. Até pensamos em que o Pavinato seja Janja de 1,90 m. E a Driles ia ser o Lula. Mas falta tempo para coordenar agendas. Mas aí eu fui em Buenos Aires, que aí conheci pessoalmente o Bolsonaro, e ele me convidou para ir no carro com ele. Então eu falei, presidente, eu fiz uma música para você, detalhes, mas eu gosto mais de Janjo e Janja. Aí fomos num coquetel, terminava o coquetel, e falei, cadê o segredo? Estou aqui, presidente. Canta Janjo e Janja. Aí cantei. Aí depois fui ver ele em Guarulhos, que estava arrecadando coisas para Rio Grande do Sul. Tinha muita gente. Falou, canta alguma coisa para as pessoas que estão aqui esperando. Eu falei, canto. O que quer que cante? Janjo e Janja. E então, virou... Janjo e Janja, para mim, é o hit nacional, sem dúvida nenhuma. Bacana. Você gosta bastante dessa parte de comédia, artística, e trazer a economia para isso é um pouco bastante inovador, assim, né? Você acha que foi um pouco do Pânico que te deu essa abertura, ou você já fazia isso anteriormente? Não, já fazia. Por exemplo, quando eu dava aulas, eu tinha que explicar alguma vez elasticidade da demanda e inelasticidade e produtos substitutos. E aí eu ia e falava para os alunos que eu não entendia muito dessa coisa, era muito técnico. Então eu falava, você tem que, por exemplo, quando você tem pão e aumenta o preço, muitas pessoas vão para a bolacha. Não, fica no pão, mesmo aumentando. Mas se, por exemplo, você tiver aí um refrigerante, aumenta o preço, você vai para uma tubaína. Então, esse tipo de coisa. Ou produtos substitutos. E eu falei, por exemplo, se você quiser ir num motel com a tua namorada, isso na aula. Nessa época dava, agora não sei se daria para fazer. Aí eu falava, você pesquisou que sai R$100. Então, e aí uma aluna falou, professor, R$100, caro, né? Eu falei, fala com teu namorado para te levar em lugares melhores, né? Porque tá indo em lugares meio vagabundo. Então, essa era a minha forma de dar aula. Então, eu falava, você chega lá, pede o carro emprestado, só tem R$100. Chegou lá, moça, quero esse quarto. Aí a mulher fala, não temos mais, só temos de 150. E aí? Parou tudo. Então, aí eu explicava. R$100, você engole seco e fala, cadê a saída? Não trocou o pão pela bolacha. Mantém, mas não tem o que fazer. Então, você tem que ir para outro lugar. Aí seria como se fosse, tem um refrigerante mais caro, aumentou o preço, vai para outro refrigerante mais barato. Aí você fala, tá, dá para pagar com cartão? Aí você ficou. Aí seria o exemplo de que você não vai substituir o que você queria fazer. E depois vê como você paga. Aí o terceiro, você fala para a tua namorada, tem 50 contos aí? Eu falei, isso aí é elástico ou é inelástico? Aí as pessoas, alguém falava elástico, inelástico. Não, eu falei, esse é um cara que é um mão de vaca que pede para a menina pagar para ele ir no motel com ela. Então essa forma de explicar sempre era muito mais divertida. E me dava bem, os alunos não faltavam. E falando a linguagem deles também, porque se você vai para a lousa, começa a trazer exemplos, coisas de livros, as pessoas se desinteressam, né? Se a gente fala de, não sei, a propensão marginal ao consumo, a teoria quantitativa, o cara não vai se empolgar com isso. Fora que não era o curso de economia, era o curso de administração que ensinava economia. Então tinha que ir mais, pegar mais leve. Eu gosto muito daquela coisa da prova que você me contou, das notas. Conta pra gente. Isso era porque tinha uma moça, eu dava relações internacionais, e aí tinha uma moça que defendia o socialismo, e era, não, porque o socialismo era isso, e encheu o saco com isso. Falei, tá, então tá bom. Eu falei, vamos fazer um semestre socialista. Aí falou, como assim? Vocês vão fazer a prova, mas vai entender na prova. Vamos lá, continua, vamos dar normal. Peguei a prova, falei, você, Arthur, tem 9,
o Pedro tem 3, o outro tem 4, entregava. Só que ficamos todos com 5. Falei, como assim? É socialismo. A gente tira de quem tem nota para dar para quem não tem nota. É o socialismo. Não, mas pô, eu estudei e tal. E o que tinha estudado estava puto comigo. Mas quem não tinha estudado falou, cara, isso aqui é maravilhoso. Por isso que eu defendo o socialismo. Haha, bora. Quando veio uma segunda prova, quem tinha estudado não estudou. Falou, não vou puxar aquele que não estudou para cima. E quem não tinha lido nada, não leu nem o nome da matéria. A média foi para 3. Todo mundo ficou de exame. Todo mundo ficou de exame. Aí quem tinha estudado falou, não, cara, peraí, não, isso é injusto. Foram lá na coordenação pedir que eu revisse isso, porque não era possível. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se a colega que defende tanto o socialismo disse que o socialismo está errado, eu mudo. Senão, vamos continuar todo mundo socialista. O Heitor te amava, né? Não, e ela tinha estudado, ela estudava, só que ela foi para exame também. Não, professor, que assim, fala, isso aqui é o socialismo de verdade, o que você quer é o socialismo teórico. Isso aqui é verdade. Assim funciona o socialismo. O que a gente faz? Não, voltamos lá para o capitalismo. Legal, então agora cada um tem a sua nota. E aí quem estudou passou e quem não ficou de exame. A crítica do socialismo é que ele não foi aplicado realmente, né? Quem defende ainda tem muito essa ideia. E você acha que ele foi aplicado em algum país da forma correta, como eles gostariam, e por isso não foi aplicado errado? Dá errado mesmo. Não, eu acho que não tem como o socialismo dar certo. O socialismo está feito, com todo respeito por aquele que acredita nisso. Até que me prove o contrário, eu vou defender a minha teoria, que é a teoria comum de todo mundo que é liberal e que tenta mostrar que o socialismo não funciona. Estou perplexo. Pode ficar perplexo, tudo o que quiser. Mas aqui é mais fácil, não preciso de fonte, eu preciso de lógica para explicar. E vamos tomar o Brasil. O socialismo defende, entre outras coisas, que o Estado tem que cuidar de tudo. E para isso tira de quem tem para dar para quem não tem. Então, imaginemos alguns cenários. E isso eu comentei no 3 em 1 com o Piperno. Se eu tenho 10 milhões de dólares e o governo quer que eu, que tenho, passe para outras pessoas que não têm, ele pega meus 10 milhões de dólares e dá $1 para 10 milhões de brasileiros. Resolvemos a pobreza? Não. Agora temos mais um pobre. Só que se eu já fiz isso, eu vou fazer a mesma coisa, só que em outro lado. Vou partir para outro país. Quando você avalia, e são números, dados, qual é o estado que maior ajuda social tem no Brasil? Maranhão. Tem 1.200.000 pessoas que pegam ajuda social versus 600 mil pessoas que aportam. São trabalhadores ou empresários. Então você tem 2 vezes mais pessoas que recebem do que aportam. Como que esse estado está? É o mais pobre. Qual que tem menos ajuda social? Santa Catarina. Em função daquelas pessoas que aportam. Qual é o estado mais rico? Santa Catarina. Então prova que esse assistencialismo barato não serve para nada. E aí quando vem, não, porque está melhorando, o indicador no Brasil está melhorando, olha o desemprego está caindo. Para mim, economicamente falando, o desemprego é um indicador, mais, não é o mais importante e justifico. A taxa de desemprego é feita pelas pessoas que procuram emprego e que não conseguem. Não é aquela que não tem emprego. Então se pergunta, Pedro, você está desempregado? Estou. Está buscando? Não. Não faz parte do indicador de desemprego. Está desempregado, mas não está buscando. Está desempregado? Se está buscando, se teve alguma entrevista nos últimos 3 meses? Não. Está fora também. Mesmo que esteja buscando, se você não teve nenhuma entrevista, está buscando de papinho. Em casa, sentado. E justifico. A Argentina tem 5,4 taxa de desemprego. 52% dos argentinos é pobre. Me explica aí qual é a lógica disso. E aí você tem, por exemplo, Santa Catarina, 3,6, 3,9 de desemprego. Quase pleno emprego. Mas aí está funcionando. E aí o que provoca? E aí tem outro cuidado também. Como você não tem uma quantidade, e menos ainda qualificada, de oferta de emprego, aqueles que estão trabalhando têm um salário maior. E isso tende a puxar a economia, inclusive. O Campos Neto fala sobre isso. Ainda o Brasil não chegou ali, na minha opinião. Mas é uma questão de preocupação, porque se você tem uma taxa de desemprego baixa, é que não tem gente procurando emprego. E qual é o motivo de procurar emprego? Alguém que com uma ajuda social não precisa de trabalhar. Você está criando uma geração de vagabundos, falando com todas as letras. Por quê? Não precisa trabalhar. Ele pensa que o governo vai dar tudo. Eu publiquei agora, uns dias atrás, se queria emprego ou queria caixote, me parece que chama.
uma bebida alcoólica. Corote. Corote. Não que eu entenda. Corote. Tava na ponta da língua. A grande maioria queria corote. Porque não, tem ajuda, Bolsa Família não... O presidente me dá dinheiro. Então você não gera uma sociedade que queira melhorar. Ao contrário. Por isso que para mim o socialismo não serve para nada. Saindo daqui eu vou procurar emprego, eu preciso fazer parte desse índice. Pode, aí. venha. Senão eu não vou estar dentro da taxa. Humorista é empregado ou desempregado, Pedro? Qual que é a... O pessoal acha que não é emprego, sabia? O pessoal acha, é fácil só subir lá e contar umas merda. É emprego, não? É um emprego, lógico. A gente pensa para falar as merda. Não é que a gente não fala merda, mas a gente pensa para isso. É um trabalho como outro qualquer. É um trabalho. O Gustavo, ele é comentarista político. Ele é cantor, ator, dançarino. Faltou alguma coisa? Piloto de avião. Piloto de avião. Empresário, palestrante. Palestrante. É. Tem alguma coisa que você não realizou ainda? Já saltei de paraquedas. Não, já fiz mergulho. Tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. Já escreveu livro? 5 livros. 5 livros. E estou escrevendo mais um agora. Política para idiota. Não, se chama Ainda Dá Tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Fala do quê? É que explica por que numa cidade, por exemplo, como São Paulo, o Arthur se dá bem e o Pedro se dá mal. Fazendo os mesmos Porque ele é segmentos. economista e eu sou ator. Não, se fosse no mesmo mesma segmento, área. na mesma área. E avaliamos, depois de 10 anos de estudo, o que Arthur faz que você não faz. E quais são os desafios para o profissional do futuro, que vem aí. Você tem hoje um informe da Universidade de Barcelona que diz que 50% dos trabalhos que hoje conhecemos, em 10 anos não existe mais. E um outro que é pior ainda, do FMI, Banco Mundial, que determina que 78% das crianças menores a 10 anos vão trabalhar em empregos que ainda não foram criados. Então, como você prepara? O meu filho, Gonçalo, dublador, inteligência artificial, detonou o trabalho dele. Então, essa reformulação é que avalia isso e deve ser lançado no ano que vem. O Gonçalo é ator, dublador, locutor. E a Sabrina? A Sabrina estudou administração, comunicação, fez pós-graduação também e hoje trabalha no consulado argentino. Onde você acha que você errou com o Gonçalo? Ao contrário, com nenhum dos dois. O incentivo, quando o Gonçalo falou, quero ser ator, eu lembrei do meu pai. Falei, e agora, cara? Aí falei, vai ter sofrência, porque vai ter épocas que ganhe bem e épocas que não vai conseguir trabalhar. Aí falou, não, mas eu quero ser. Então vai. Seja o melhor ator que você puder. A gente motivou muito ele. E está sofrendo, como todo ator, mas a gente sempre dá um jeito. Ele me ajuda muito nas minhas paródias e nos vídeos que a gente faz de paródia também. Todas as dublagens são dele. Todas. Poxa, Gustavo, eu fiquei bastante curioso sobre o resultado do estudo que você falou, duas pessoas idênticas fazendo a mesma coisa, porque que uma prospera e não. Mas você pode falar um pouco? Fica tranquilo que você é o que prospera. Não sei, depende da comparação, né? Tem 3 características que quem tem sucesso faz e quem não tem sucesso não faz. E é ser melhor que o outro. Até aí fala, mas isso é consequência. Estudo. Claro, mas tudo é gerado pelo teu sacrifício. Não é uma questão do universo, de Deus. Não. Você pode até ter uma questão do universo e Deus, mas você tem que participar. Eu fiz economia, administração, ciências contábeis, me formei de contador em 1 ano na Universidade Paulista. Fiz pós-graduação em controladoria, fiz pós-graduação em qualificações humanas e estou fazendo mestrado agora nos Estados Unidos. E não paro, tenho 60 anos, mas tem que continuar. Então, quando alguém fala, você tem sorte. Eu cheguei aqui no Brasil e eu vinha de ônibus, porque eu não tinha para avião. Eu dormia no mesmo escritório, porque eu não tinha como alugar um apartamento e alugar um escritório. Então, as pessoas chegavam e eu já estava. Elas saíam e eu ficava. Aí falava, o cara é dedicado, chega cedo, vai tarde. Eu falava, não, eu não vou nem chego, eu fico. Ninguém vê o bônus, só vê o bônus. E eu estava com meu irmão, tínhamos uma TV preto e branca, a pilha, em que para assistir um deitava no sofá, que dormíamos no sofá, e outro de joelhos para assistir a mesma coisa. Então, o doce de leite era leite condensado na panela de pressão. Então, isso foi o meu início. Ninguém me deu nada. Então, indo quais são as 3 características? Ser melhor que o outro, para isso você precisa conhecimento, habilidades, atitude. A outra questão é ser diferente com o outro. Aí eu tenho uma vantagem.
Pô, eu gostei muito do comentarista da Jovem Pan. Qual? Aquele argentino. Pronto, já sou diferente do resto. Se você tiver que identificar outros comentaristas, não sendo eu, pode misturar. Okay? O de cabelo comprido, de cabelo mais curto, mais alto, mais baixo. Mas é mais fácil identificar a diferença. E a outra é ser produtivo. Eu tenho que produzir mais do que o outro. E produzir é gerar o mesmo produto com um custo menor, com o mesmo custo, uma qualidade maior, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E aí desenvolvi, tinha uma fórmula do Fleury, que era chá, conhecimento, habilidade e atitude. E eu agreguei, eu gosto de detonar teorias antigas, agreguei a adaptabilidade, num mundo em que a comunicação e a tecnologia são muito rápidas, então coloquei o conhecimento que se aprende, a habilidade que se treina, mais adaptabilidade para essas mudanças tão rápidas que vêm, e tudo isso versus atitude. Atitude você não aprende, você tem ou você não tem. Não adianta. Nem Caiu com alguém. coach. Como? Um coach talvez te ajudaria. Eu não sei. Que é a promessa, pelo menos, de que a atitude vai estar. Sim, mas é mais a promessa. Eu não acredito muito nessa questão de coach. Confesso que eu gosto mais, talvez com outro nome. Se alguém me falar, é um incentivador de produtividade. Coach. Aí seria melhor. Mas não acredito em mudanças lógicas. Confia em mim, você pode. Todo mundo pode. Mas se você não quer, não adianta que eu te fale que você pode. Você tem que se esforçar. De todas as suas profissões, qual que te dá mais retorno financeiro? Empresário. E prazer? Ou o prazer está em ganhar dinheiro? Não. Eu acordo todos os dias com muita vontade no meu escritório. Eu gosto muito do meu escritório. Sou analógico. Eu não gosto de home office. Eu gosto de ir no escritório, sentar na minha mesa, pegar o meu café, ter as minhas coisas. Produzo muito melhor estando no escritório. Esse é o que paga as minhas contas. O que eu gosto de fazer? Tudo que eu faço. Se alguma coisa eu não gosto, não faço. O que a sua empresa faz, Gu? Nós administramos empresas de capital estrangeiro aqui no Brasil. Por isso sabia quando o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para o X, sei lá como se chama, Twitter. Não sai. Finado. 24 horas para colocar um representante. Sabia que não ia conseguir. Porque eu faço isso. Então você tem que fazer uma assembleia extraordinária no país de origem, fazer a procuração em inglês, vir para aqui, tradução juramentada, registrar em cartório e depois ir na junta comercial. Nunca menos de 7 dias. Nunca menos de 7 dias. Ainda mais com a intimação pelo Twitter, né? Era feito para bloquear o Twitter. Nossa. Você falou que vocês fazem administração de empresas estrangeiras. Terceirizada. Vocês são um representante brasileiro da empresa estrangeira. Eu não sou representante, já apanhei por ser representante. Eu digo representante no Brasil, né? Que toda empresa precisa de um representante no Brasil, né? Eu tramito a residência do sócio do exterior, ele faz a residência que eu ajudo e ele é o próprio administrador e representante. Tá. Eu já fui representante na época em que não era fácil conseguir a residência. E eu me di mal. Eu tive, inclusive, processo, porque a empresa da qual era representante não tinha pago encargos sociais. E aí eu tive que pagar. Cai para você, claro. Então eu falei, não, chega. Aí agora é mais fácil, ele tramita a residência, seja inglês, europeu, americano, argentino. Argentino é mais fácil até. Tramita a residência e ele é o próprio representante aqui. E nós temos escritório nos Estados Unidos, no México, na Argentina e aqui. E você investe? Você tem investimentos? Sim. No Brasil ou na Argentina? No Brasil. Argentina nada? Nada. Apenas um apartamento, que foi porque vendemos um apartamento da minha mãe e com esse dinheiro compramos um apartamento que ela mora, uma casa dela, e aí ficamos Germa, meu irmão com um e eu com outro. Mas, e lá tem que pagar imposto por ter esse apartamento. Viva o socialismo. E aqui, não, eu investo aqui. Você pode falar do investimento que você mais gosta de... Eu sou conservador, cara. Quando você tem mais de 60, não adianta. Eu gosto de entrar no banco e ver sempre que eu tenho um pouquinho mais do que o outro. Tem um custo de oportunidade muitas vezes, mas é com o jornal de segunda-feira é mais fácil. Não, entra em renda variável, coloca na bolsa. Não gosto da bolsa, não invisto na bolsa. Porque na bolsa você, não, tá ótimo. E de repente vem um administrador que não é você, veja Americanas. O cara que comprou Americanas, Magazine Luiza, todos esses varejistas tiveram problemas sérios no ano passado. E eu não gosto de investir 100 e ter 80, ou 60, ou 40. Eu prefiro renda fixa. Eu já investi na bolsa.
E aí? Eu paguei R$300 numa bolsa pra minha esposa. Se isso não é investir na bolsa, eu não sei. Deve ser. Não, mas é um investimento legal. É investimento. Mas, não, o que você conquistou com o teu investimento é mais legal ainda. Sabe que o jeito mais fácil de ter 1 milhão na bolsa é começar com 2 milhões, né? É a forma mais rápida de você Como conseguir 1 chegar milhão. a 2 milhões do primeiro milhão. 2 milhões é começando Lança com 4. um livro, Arthur. Como chegar ao segundo milhão tendo 1 milhão. Boa. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu gosto, por exemplo, de investimentos em imóveis também, me parece salutáveis, quando o metro quadrado está bem, mas sou muito conservador, senão... Como é que você consegue administrar tudo isso? Porque eu imagino que a TV toma bastante tempo, né? Toma. E aí você ainda tem a empresa rodando, tem pessoas que te ajudam. Shows musicais. Peças. Piloto, eu vi que inclusive sua gravata Sim. de avião. Sim, eu gosto muito. Como é que você faz para gerir tantas unidades de negócios? Você tem pessoas te ajudando? Claro, a empresa nossa tem 40 pessoas trabalhando e temos 2 sócios, somos 3 sócios no total. O meu irmão e mais um sócio local daqui, um irmão também. E a gente se distribui. Então, por exemplo, eles fazem uma atividade, eu fico lá tomando conta, aí eu faço atividades e eles ficam lá tomando conta. A gente se ajuda muito nesse sentido. E quando você passa uma idade, por exemplo, eles gostam muito de saltar de paraquedas. Então ele vai e salta e eu fico. Aí eu vou e ele fica. Eu viajo, eles ficam. Eles viajam e eu fico. A gente vai se Na verdade, ele deixa eles saltarem e que se caírem, a empresa fica pro Gustavo. Sim, né? mas ele nunca viajamos juntos, por exemplo. Não viajamos juntos pelas dúvidas. Vocês têm essas neuras de não viajar junto? Tem. Tem que ter. Eu vivenciei uma empresa em que os sócios tiveram um acidente e a empresa parou. Não conseguiu. Então, eu vivi essa fase. Estatisticamente falando, é estranho que aconteça, mas pode acontecer. Eu já ouvi falar que tem famílias que viajam separadas. Famílias muito ricas, Nós viajam mesmos, separadas. uma vez estávamos nos Estados Unidos e tínhamos que voltar para aqui. E aí tinha lugar para Gonçalo queria vir e eles ofereceram a gente ficar. Quase matei o meu filho porque eles me davam $1.200 por cada um que ficasse por um dia. Nossa. Aí o Gonçalo falou, não, eu tenho uma festa. Aí eu falei, eu espero que a minha seja bonita, porque $1.200? Aí não dava para ficar 3 e ele sozinho, porque se alguma coisa acontecia com nós 3, ele ia ficar sozinho. Então eu voltei para São Paulo com ele. Aí eu perdi $2.400. Falei, tudo bem, eu volto, mas você está suspenso de vir para os Estados Unidos até você me pagar os $2.400. Não, tudo bem, então. Acabou que a festa se suspendeu. Não, eu matava. Não, aí eu falei para ele, vai mesmo assim, some daqui e volta como se tivesse a festa, porque você vai morrer. Aí, isso foi quando ele tinha 18 anos. Ele voltou 10 anos depois. Em 10 anos, caducou a penalidade. Ele não me devolveu os $2.400, mas aí ele conseguiu voltar para os Estados Unidos. Seu Mas filho... até lá, não voltou. A gente viajava, Sabrina, Sandra, ele não ia. Os meus pais também gostavam de viajar separados, mas é porque eles não me queriam mesmo. Não era segurança. Vai você com ele, vai você com ele. Vai que se cair é bom. Nossa, não. Seu filho não é economista, né? Porque ele não se preocupou com os $2.400. Não, para ele, cara, artista é outra frequência, né? Se dá dinheiro, melhor, e se não, tudo bem. E como você vai comer? A gente vê, não tem problema. Mas ele não é canhoto. Não é canhoteiro. Você dá mesada para ele? Como é que é a educação financeira em casa? Assim? A educação financeira é assim, eles trabalham, têm o seu trabalho, e de qualquer maneira eles têm um limite para usar com cartão. Fora esse limite, eles têm que pagar a diferença. Passou de 50 mil, castigo. Não, como conseguir diminuir a luz, a conta de luz? Chegava muita luz. E eu ia desligando. Parecia um idiota. Pô, desliga. Falei, por quê? Desligo porque eu pago. Falei, então vamos fazer fácil. Nós temos uma média, tem uma estatística, tem a média, chega até na fatura, na conta. A média nossa é essa. Qualquer coisa acima da média, vocês dois vão pagar. O primeiro mês pagaram, R$65 cada um. No segundo mês, eles desligavam as luzes. É a melhor forma. É sentir no bolso, claro. É a melhor forma, não tem jeito, é a melhor forma. Mas eles são muito comportados. É o famoso eu entro com a casa, vocês entram com a luz, né? E sai da mesada, realmente vai funcionar, né? Mas é curioso, a gente sempre deu exemplo, não está nem aí com marcas, eu também não ligo com marcas, eu uso o que eu gosto. Está na moda,
melhor. Se não está na moda. O problema é de quem está na moda. Eu não ligo para isso. Você é um cara que gasta muito com as suas coisas? Você não gasta? Eu cuido muito. E quando você vai chegando mais o que seria no final da tua vida, você fica muito mais conservador. Por quê? Pelo medo de você chegar e precisar de alguém. Esse é o meu objetivo, não precisar de ninguém. A conta da herência é um erro de cálculo, né? Quando você fez a conta certa, você chegou no último dia, zerou tudo e outro que se vire. Mas eu sou mais assim conservador. Eu gostaria de deixar pelo menos um teto para cada um deles e o resto, se eu vejo que estou chegando lá e a coisa está bem, eu vou gastar. Meu sonho é gastar muito dinheiro, mas uma vez que já não precise mais dele. Com o que você gosta de gastar, por exemplo? O que te dá prazer assim? Um carro. Carro. Eu adoraria não ir desse mundo sem um Porsche, por exemplo. O problema é que o Porsche, pelo o modelo que eu gosto, não dá para blindar. E eu sou muito medroso com isso. Então, comprei um carro que me atende. Não é um Porsche. Mas muitas vezes você fala, tá, não comprei o Porsche. Mas se eu precisasse comprar, eu tenho recurso para comprar. E se eu soubesse que eu vou morrer, eu compro e depois que se virem os que ficam. E aí você muda também. Eu tive câncer de pele. E isso muda muito a tua percepção de vida, porque é como se tocasse a campainha dizendo, em qualquer momento você sobe. E não vai ter Porsche. E não vai ter Porsche lá, com certeza não vai. E aí teve outra. Fui eu, um amigo do ensino médio e meu tio, irmão da minha mãe, os três com diagnóstico de câncer. E eu sobrevivi, e eles morreram. Então isso me deu uma questão de ser, ok, se eu fiquei, tem que ter algum motivo pelo qual eu estou aqui e eles não estão. E não é para andar de Porsche. Então, eu não me apego muito. Eu gosto de viver bem, não cuido aquelas coisas que eu gosto de fazer, mas eu cuido todo o dinheiro que seja mal gastado, que dá para poupar. Eu vou contar uma coisa assim para vocês. Ninguém está escutando. Eu gosto de roubar bebidas na sala VIP, por exemplo. Pego tudo que entrar na mochila. Por quê? Cara, tô pagando uma nota absurda. Para ser VIP, né? Para entrar na sala VIP. Eu gosto dessas mordomias. Então, quando eu chego lá, pego o que eu conseguir pegar, pego. E não é assim, pô, você tá pegando, posso comprar? Posso. Mas como eu já pago para eles, é uma forma de devolver uma parte do que eu pago. É isso mesmo. O programa de pontos é caro por sua causa, então. Deve ser. Tá levando os vinhos da sala VIP. Vamos descontar o que o pessoal tá roubando. Mas não são bebidas caras. Eu levo assim... Mas é aquela amostra ou... Não. Por exemplo, cerveja Quilmes. Quando estou na Argentina, aqui não tem Quilmes. E tem um gosto diferente. Tem um gosto diferente. Tem no meu local. Pô, então, tem um gosto Estávamos diferente. falando disso. Exatamente. Então, pega uma garrafinha. Pô, trago para beber aí. Uma latinha de refrigerante. Não é pelo fato de roubar. Não é roubar. Porque é um engradado na mochila. Não é roubar, mas eu pego para beber depois. Claro. Pronto. Tá melhor Não explicado. bebe na hora, né? Eu não gosto de beber. Não dá para beber tudo na hora, então eu levo para beber depois. É melhor. Mas ficou mais elegante. Entrando num tema mais polêmico que política. Mais do que roubar? Mais do que roubar? Mas tem a ver. Qual carne é melhor, a argentina ou a brasileira? O quê? Você acha que a carne argentina é realmente melhor que a brasileira ou não? Não, já foi muito melhor. Muito melhor. Hoje não. O problema que tinha na época é que a produção de carne aqui não era numa meseta. Então, tinha muito músculo. O boi, sobretudo, tinha que subir muito, descer muito, então pegava muito músculo. Hoje não. Hoje tem carnes brasileiras muito boas. Só que, por exemplo, o corte da picanha na Argentina não existe, é uma tapa de quadril. E não é um corte muito buscado. O filé mignon, aí o bife, é muito mais buscado. Ninguém lá pede, me dá uma tapa de quadril. Mas aqui se você me dá picanha. Pô, até os argentinos vêm para aqui e falam, me dá picanha. É tapa de quadril, cara, é comum. E o corte de lá é diferente para a picanha daqui. Mas hoje não tem diferença. A forma, talvez. A forma de fazer o nosso assado, que é o churrasco, é diferente. Aqui não tem aquela manha da parrilla com o carvão, ficar aí esperando e fazendo e tal. E mas o chimichurri também não existe igual. Chimichurri. Eu trago o chimichurri lá. Tem que trazer, porque não existe. No Bar da Dir, você tem um lanche com meu nome.
Chama Lanche do Segredo. É um E é choripan com chimichurri. E eu trago chimichurri de lá para Dirce. O choripan é muito bom mesmo. Muito gostoso, bom. né? Onde tem, eu prefiro pegar um choripan do que carne normal. É O muito choripan bom. é da canhota na Argentina. Eu não Por causa Claro. dos estádios, né? Quando você, por exemplo, aqui para ir numa manifestação da esquerda, ele te dá um sanduíche de mortadela. Lá é choripan. Ele te dá um choripan para você ir na manifestação. É verdade isso? É verdade. É verdade. O que você sente falta da Argentina? Os meus amigos. Os meus amigos da vida são argentinos. Temos amizade de 50 anos. Mas a gente hoje se vê muito. Essa questão da pandemia abriu essa possibilidade. Mas os meus amigos. O resto, a minha mãe que mora lá, mas assim, de ser, pô, lá tem uma coisa diferente, não. Eu gosto muito mais da personalidade do brasileiro. Por exemplo, falando com empresários argentinos. O empresário argentino lá acorda todo dia pensando como posso chegar a amanhã. E aqui eu acordo todo dia pensando o que eu posso fazer. E essa é uma diferença gigantesca. A estabilidade do país, inflação baixa. Mesmo com todos os problemas que eu critico do governo Lula, o Brasil tem muita vantagem. E lá é um Twitter a céu aberto. A metade te xinga, a metade te ama. Aí você fala alguma coisa, a metade que te amava te xinga, e a metade que te xinga também, e ninguém mais te ama. Aí o dia seguinte te ama todo mundo te critica. É a personalidade, mas nós sofremos. Sobre 123 anos argentinos, somente 10 teve superávit fiscal. Então demos 8 calotes na dívida, tivemos 23 acordos com o FMI, trocamos 13 zeros da moeda, estamos enroscados com uma porcaria, e aí a esquerda faz uma merda generalizada, vem um governo de direita, não dá uma conta, a pobreza para arrumar o problema do outro começa a aumentar, e depois volta a esquerda de novo dizendo que a culpa foi do outro. Qualquer coisa parecida com o Brasil não é casualidade. Parecido, Eu lembro de uma coisa que você me contou uma vez, que você dava dinheiro para um mendigo. Ah, mas lógico. Aí assim, davam uma grana. Aí você vai para uma pessoa da rua e dava R$100. Vamos imaginar. Aí, na promessa que ele estudasse, para tirar ele da rua. Aí passava um tempo, voltou lá, falou, mas você ainda está aqui? Não, aqui, mas vou estudar, fica tranquilo. Tá, mas pode me ajudar? Claro. Aí dava R$50. Aí, por que dá 50 se antes era 100? Porque agora casei. Tá bom. Passou um tempo, volto, o cara estava lá. Eu falo, peraí, você ainda está aqui? E ele falou, não compensa estudar, compensa mais pedir dinheiro. Eu falo, mas pensa no futuro, nos teus filhos, o que virá. Não, tudo bem, eu prometo que eu vou pensar. Você pode me ajudar? Claro. Aí, 20, dei 20. Ele falou, peraí, você me deu 50, a primeira vez 100 e agora 20. E agora por que 20? Não, agora tenho filhos, né? Ele falou, você está bancando a tua família com a minha grana? Esse é o pensamento da esquerda. O direito adquirido não pode mexer. Então, nós temos a obrigação de dar dinheiro para aquele que não trabalha. Isso é uma sociedade perdida. É verdade. A gente está com a direita agora na Argentina, com o Milei, né? Com o Milei, e a minha opinião, não sei se você compartilha dela, que a direita, às vezes, ela é um pouco agressiva demais, o que acaba tornando, né, as medidas dela mal vistas. Apesar de irem bem, mas são mal vistas pela forma como são impostas. Você acha que um pouco de novo, né? Você acha que esse pode ser um problema da direita, tentar consertar a narrativa de como coloca as medidas? E se a gente vai continuar incorrendo nesse erro, porque parece que não é só na Argentina, no Brasil foi assim, nos Estados Unidos? O eleitor não gosta de sinceridade. Se eu tenho que falar, olha, para arrumar isso, vamos passar 6 anos com muito problema. Não queremos. E aí vem outro que fala, não, fica tranquilo, eu vou te ajudar, eu vou te dar isso. Aí fala, eu vou lá nisso. Eu tenho muita certeza de que muita gente que votou no Lula hoje está arrependido. Quando foi na Argentina, às vezes a gente vai primeiro um país e o outro, mas os caminhos vão se juntando. O Macri entrou pela corrupção da Cristina. Bolsonaro entrou pela corrupção do PT. O Bolsonaro não tinha condições de ganhar, mas não era uma questão dele. Ele não foi feliz na sua comunicação. Ele podia ter evitado um monte de coisas. Essa aqui é uma gripecinha, questões que não porque fossem verdades ou mentiras, cada um respeita a ideia do outro.
Mas quando você tem todo um sistema de imprensa que é conspiratório contra a tua verdade, não tem como ganhar. Não tem. Não tem. Hoje, pelas redes sociais, é mais fácil. Mas no momento que não tinha tantas redes sociais, era impossível. Você xingava a TV, o cara não sabia que você estava xingando. Em 2003, quando ganhou Lula, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, foi em 2004, não tinha Telegram, não tinha YouTube. YouTube foi em 2005. Então, hoje é um mundo diferente, um mundo digital, e os políticos são analógicos. Então, quando você vê que falhou a comunicação, por quê? Se o Bolsonaro ou o Macri falavam alguma coisa, a imprensa deturpava tudo que estava falando, e aquela pessoa que não tinha uma intelectualidade que permitisse discernir se estava certo ou estava errado, acredita, é mais fácil. É mais fácil acreditar no que nos fala, que ir e buscar. E o PIB, para o populismo de esquerda, é pobre, burro e inflacionado. Quando você gera uma sociedade sem cultura, é mais fácil você controlar. Quando você gera uma sociedade pobre, é mais fácil você fazer ela dependente de você. E quando essa pessoa não tem condições de olhar no futuro e ver que ela pode melhorar por si, ela depende do Estado e ela não quer mudar. Não quer correr o risco. Então, claramente, o Milei, o Macri, hoje o Milei muito mais, o Bolsonaro, na minha opinião, falharam na forma. Mas eles acordaram um monte de gente que nem sabia que era de direita. Muita gente não sabia nem o que era ser de direita. Hoje você fala de conservador e progressista e muita gente sabe. Mas eu vou te dar o exemplo com uma fábula do Stalin. Eu gosto muito dessa fábula. Perguntaram para o Stalin o que é o socialismo. E o Stalin pegou uma galinha e começou a tirar as penas dela. E a galinha morrendo de dor. E ela segurando, tirava a pena. E a galinha querendo ir embora. Quando foi depenada, pegou milho e colocou milho na galinha. Em lugar de a galinha ir embora, a galinha começou a comer da mão do Stalin. E o Stalin ia caminhando, jogando milho e a galinha atrás. Aí ele falou, entenderam o que é socialismo? Não interessa a dor que a gente dê para o povo. Se eles dependem da gente, eles vão continuar votando na gente. Esse é o socialismo. As pessoas se acostumam com bom e com ruim também, né? Lógico. Além, que melhor tem que acordar a hora que eu quiser. Se não tenho nenhuma motivação, nenhuma expectativa, tá ótimo, R$600, junto 2, 1.200, faço um biquinho por aí, um biquinho por lá, moro numa porcaria, mas eu não preciso me esforçar. E isso tem a ver também com aquele exemplo que você pega do pai, da mãe. Na Argentina são 3 gerações que não trabalham. Qual será a motivação do neto de trabalhar quando ele viu o avô que não trabalha e o pai que não trabalha? Nenhuma. Nenhuma. É muito estranho, né? A gente vê que o socialismo ele é muito bonito para os jovens que ainda não tiveram a experiência do retorno financeiro de trabalhar, né, de ter um retorno, porque realmente quando a gente começa a trabalhar é aquela tristeza, né? Salário baixo, muito trabalho, e aí você fala, pô, realmente se a gente dividir o que o rico tem, fica mais fácil para todo mundo, né? Então, acho que o jovem está mais afeito a ser socialista, mas em algum momento a gente se transforma, né, num liberal no sentido de que, poxa, realmente, se eu me esforçar mais, como você disse, né, estudar mais, me qualificar mais, o retorno vai ser muito mais interessante, muito né? mais. Eu tinha um amigo que era comunista na Argentina, um cara que se dava muito bem, tinha dinheiro, era construtor e tal. Eu falei, você é comunista, né? Quantas pessoas moram com você na tua casa? Nenhuma. Então, por que você não vende a tua casa e entrega e faz moradias populares, e você mora numa moradia popular e as pessoas que não têm condições moram junto com você, pelo teu esforço. Não, tá louco? Então, comunista, quer ser comunista, e eu valorizo muito o comunismo, se for morar em Cuba, vai morar em Cuba. Mas ganha como um cubano. Não pega dinheiro daqui, não, vai na Venezuela. Quantas pessoas você vê que saem dos Estados Unidos, do capitalismo mais puro do mundo, e vai para Cuba? Nenhuma. Então, alguma coisa está errada. Quando o sistema evita que você saia, quantas pessoas da Alemanha ocidental cruzavam o muro para ir no oriental? Para onde que apontavam as armas quando alguém queria ir de um lado para o outro? Para o oriental, não, ir para o ocidental. Então, que alguém me explique essa lógica. Não tem.
queria... Você falou que ele era comunista porque ele morreu ou ele mudou a cabeça? Não, não mudou. Ele defendia o comunismo, mas ele não era comunista. Era, não, eu sou comunista porque defendo igualdade social, tá, todo mundo. Eu também defendo igualdade social. Daquele que tem pouco, ele possa ter mais. Não obrigando aquele que tem para diminuir para aquele que não tem. E, gente, eu me infiltrei no Foro de São Paulo. Ninguém me contou. Eu me infiltrei. Fui lá. Não me credenciaram pela Jovem Pan e eu não ia pagar $50 para entrar no Foro de São Paulo. Aí que eu fiz? Cheguei cedo. O esquerdista não acorda cedo. Então eu fui 8h30, não tinha ninguém. Falei, bom dia. Entrei. Uma cara de pau. Entrei. Só que eu fui de gravata. Eu falei, cara, aqui você é um chamariz. Tirei a gravata e encontrei um crachá que dizia José do PT. Aí falei, eu não sou do PT e não sei se tem um cara de José, mas tudo bem. Virei o crachá, era um crachá, ninguém ia virar o crachá. Até que abriu a credencial para jornalismo. Eu falei, eu sou jornalista da Argentina. Aí eles me deram um negócio de jornalista, só que eu fui descoberto e me convidaram para ir embora, respeituosamente. Mas eu fiquei 3 dias lá, só no último dia, para uma reunião da Venezuela, da Universidade da Comunicação Interamericana, que eles são os que fofocam tudo o que a gente faz. Eles lá fuçam as redes e passam a informação para aqui. MST com a Venezuela está aí, são namora. E eles querem colocar o comunismo aqui, não é piada, eles querem o comunismo aqui. Aí tinha o Democratic Socialist American, não sei, alguma coisa assim, DSA. Eles falaram que eram 75 mil pessoas que defendiam o socialismo nos Estados Unidos. Eu falei, gente, vocês são muito corajosos para defender o socialismo e o comunismo nos Estados Unidos, mas vamos fazer prático. Se vocês são 75 mil e os Estados Unidos têm 300 milhões, não é mais fácil você ir para a Venezuela, Nicarágua, Cuba, Argentina, Brasil e defender o socialismo em lugares que tenham mais propensialidade a ser socialista? Aí eu falei, da onde você? Da Jovem Pan. Pô, caíram todo mundo fora. Ninguém me respondeu. Mas não é piada. Você do PT. Não, aí depois já viram que era eu mesmo e aí foi que me convidaram para retirar. Mas eu vi isso. Eles querem mesmo colocar o comunismo aqui. Não é piada. Não é piada. Como é que você vê esse novo movimento? Eu digo novo porque acho que faz uns 4 anos que a gente começou a ter alguns especialistas na política em comunicação. E a gente teve, no passado, acho que o Dória foi alguém que é especialista em comunicação, agora o Marçal, mas é um movimento onde parece que eles se encaixam num buraco que existe geralmente na direita. Então, se eles se posicionam como esquerda, tá cheio de gente na esquerda, enfim, eles vão ficar dando cotovelada um no outro. Mas as pessoas não são exatamente de direita, não tem aquela vertente liberal de menos Estado, elas só realmente estão aproveitando, né, do espaço que fica. Você acha que essa tendência ela veio para ficar de especialistas em comunicação ocupando espaço que deveria ser da direita e que falta, né, atores na direita sendo candidatos? Eu fiz um partido político na Argentina chamado Republicanos Unidos. Aí aprendi que na política não é se alguém vai te trair, é quando vai te trair. Na política não existe nada pior e mais sujo que a política, porque o objetivo é poder. Não é valores, é poder. Quando alguém vai pelos valores, e eu acredito que no começo Dória foi pelos valores, provavelmente Marçal vai pelos valores, não sei, não conheço ele, mas te tritura a política. É uma trituradora de pessoas e de patrimônio. Então, quando alguém vai e tem conhecimento da comunicação, quando você não tem a outra parte, é um voo de galinha. Dória foi prefeito, governador e sumiu, falou, não, estou saindo, não vou continuar aqui. Eu não conheço a motivação do Marçal, como para dizer eu quero ser prefeito. Me parece que tem condições do ponto de vista intelectuais como para isso. Não conheço exatamente o que motiva ele. Ele fala que é um servidor do povo, se fosse isso seria maravilhoso, mas eu acho que falta essa questão que você está dizendo. Não é um liberalismo na comunicação apenas, não é um liberalismo econômico na teoria, tem que ter um liberalismo como o do Milei. Estado assim, pequenininho, minarquista. E quando você começa a diminuir a questão do Estado, você começa a ver que a população consegue fazer melhores coisas. Não precisa do Estado. Vou dar um exemplo. Muito se fala sobre o INSS, aposentadoria. Se alguém fizer uma conta e pegar o valor
de qualquer aposentadoria, a mínima. Pode fazer a conta. Vou fazer. 155,32. É Com 11%. vírgula eu já não sei fazer. É o mais barato do aporte como facultativo que você pode fazer. Pega 155,32 e multiplica pela quantidade de anos que você quer aportar com taxa de juros composta. E vê o valor daqui a futuro, valor futuro, de quanto você consegue arrecadar. Faz a mesma conta colocando 152,32 para o INSS. E quanto você consegue pegar. O Estado está tirando dinheiro de você. E ele fala, não, eu tenho que cuidar de você. Você me dá a parte do seu dinheiro, 155,32 por mês, ou 1.552,20, que é a taxa mais alta hoje, com o teto. E aí você vê quanto dinheiro fica. Ele está te sacaneando. O valor que você teria, você poupando, é muito maior que o Estado poupando. E como nasceu a aposentadoria? 1874, 78. Otto von Bismarck, Alemanha. Tinha déficit fiscal. Alguém falou, cara, precisamos financiar essa porra toda. O que a gente faz? Eu falei, ó, vamos criar um sistema de aposentadoria. Foi brilhante. Ele pegava dinheiro dos trabalhadores, que ninguém ia se aposentar, e esse dinheiro entrava. E ele ia pagar o dinheiro 30 anos depois. E era fantástico porque, se começasse a roda a girar, ele ficava com um dinheiro inicial que nunca ia devolver. E qual era a idade inicial de aposentadoria? 1800, 70 anos. Aí chegou um assessor e falou, Otto, a gente está morrendo antes que 70, cara. A gente está sacaneando os caras, estamos pegando dinheiro e não vamos dar dinheiro para ninguém. Aí diminuiu para 60, que também não viviam 60. Não adiantou nada. Mas o objetivo dessa aposentadoria era financiamento do Estado. Hoje virou um problema, porque o Estado tem menos gente que aporta e mais gente que tira. E a gente está vivendo mais. Então a conta não vai fechar. Vai ter a necessidade de alterar de novo essa questão do INSS. Mas faz a conta, não fecha. A conta, se você poupar 155,32 por mês e levar 30 anos ou 25, a quantidade de anos que você quiser. O mínimo é 25 hoje, de aporte. Faz a conta e veja quanto te dá e quanto te dá o INSS. É muito menos. E você vai aposentar com quantos anos? Eu não vou aposentar. Eu não vou me aposentar. Eu não vou. Estou fazendo aí essa questão de quanto, pelo aporte que eu fiz da universidade e tal. Mas, por exemplo, olha que curioso. Se eu me aposentar, eu poderia me aposentar aos 65 anos e devo me aposentar... Faltam 2 anos. Não, faltam 5, garoto. Não vem que não tem. 5. E eu continuar como empresário, eu tenho que continuar aportando. Mesmo que eu tenha aposentadoria, eu tenho que continuar aportando. O sistema é ruim. O sistema é ruim. Tá bom, tudo bem. Para você. Para mim. Então, mas é ruim. Porque mesmo que eu estou aposentado, se eu sou empresário, eu tenho que pagar mais ainda. Mas eu não tenho nenhum interesse em me aposentar. Eu prefiro continuar trabalhando. Meu sonho é fazer palestras quando sair. Mas eu gosto muito da empresa, eu não vou deixar de fazer nada. E política? Vai se candidatar a algum cargo? Eu quero. Qual cargo? Deputado federal. Eu gostaria muito de ser candidato a deputado federal. Qual a primeira mudança que você faria assim que você fosse eleito? Já te digo, essa é a mais fácil de todas. Aumento a lei de responsabilidade fiscal para que nem prefeito, nem governador, nem presidente possa sair com uma dívida maior a que ele tinha quando entrou. Em 10 anos, vamos ser 10 anos, o Brasil é outro. Se eu entrei agora, o Brasil está hoje com 78,5% de dívida versus PIB. Não conto com o aumento do PIB, isso é falcatrua. Eu tenho que ter todos os anos menos. E quando eu terminar, eu tenho que ir embora com menos de 78,5%. Se eu for mais, não é uma questão de, fui mais, responsabilidade. Não, vá preso. Porque ele utilizou recurso público para uma coisa errada. Vai preso. Vai ver como a coisa muda. Essa seria a primeira lei. A outra é aquela. Entrei, for deputado, vou no SUS. Cancelo o meu plano de saúde, vou no SUS. Se o SUS não me atende, eu não estou fazendo a coisa bem. Porque eu sou representante do povo. Então, você quer ser, então, deputado federal? Por São Paulo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Com certeza. Mas para isso eu tenho que pedir a cidadania brasileira. Como residente eu não posso. E eu acho que para mim seria uma honra. Porque primeiro não tem nenhum argentino no Congresso, ainda bem. Todos os argentinos que estão no Congresso argentino estão fazendo coisa errada. Ainda bem que eles estão lá.
Mas eu sou muito grato ao Brasil. Tudo que eu consegui, a minha família foi por isso. Então eu quero retribuir de alguma maneira. Eu não sei se você já comentou alguma vez, mas eu queria saber a sua opinião sobre a reforma tributária. Eu tenho bastante pergunta, acho que é mais com viés político, né, das pessoas falarem, pô, mas foi a esquerda que fez, então não foi bom. Não. Tem aqui a direita fazer. Eu Tem não o sou lado dessa bom e o opinião. lado ruim. Só que o lado bom é pequenininho e o lado ruim é muito grande. O bom é que vai facilitar a forma de tributar. Aham. Já existe o IVA na Argentina, por exemplo. Aqui é uma mistura, por enquanto, mas vai terminar sendo o IVA mesmo em 2033. O grande problema é que o Brasil vai ficar com a alíquota mais alta do mundo. Uhum. 27,97%. A alíquota? Vai ser 28%. A mais alta hoje é 27%, Hungria. Recebe todos os dados, cara. Impressionante. É um Google isso aqui. Então, O que é isso? não, mas eu leio muito. Então, você vê que isso vai perder produtividade, porque a Argentina é 21%. Uhum. Chile é 19%, Uruguai é 22%, Paraguai é 10%. Então você vai ter uma alíquota maior que o resto dos países vizinhos com o qual você concorre. E isso não é legal. E por que é muito alta? Porque quando você determina a alíquota, essa seria outra coisa que teria feito no Congresso. Propor uma alíquota máxima, 22%, a maior que tem na região. Se quiser. Eu iria mais baixo até, 22%. Como que a gente chega nos 22? Tem que tirar benefícios. Hoje você tem um monte de lugares que tem benefício. A carne não está, cesta básica e tal. Não, todo mundo paga igual. Uhum. E vai ter um aumento considerável nos serviços, porque hoje pagamos 5%. Mais PIS e COFINS, 3,65% mais imposto de renda. Uhum. Aqui vai ter 28%, com o que hoje nós pagamos 8,65%. Uhum. 20% a mais. Então, isso vai ter uma carga tributária maior. Então, do ponto de vista da alíquota, uma porcaria. Do ponto de vista da facilitação da liquidação dos tributos, bom. E se a gente abaixasse a alíquota para 22%, como você disse, isso tem uma compensação depois em outros tributos, como o imposto de renda, não? Não, bom, eu não tenho do problema ponto de vista do distribuir. governo, eu digo, né? Eu não tenho problemas em aumentar a distribuição, por exemplo, tributar dividendos. Não tenho problema. Hoje não tributa. Uhum. Eu não tenho problema de aumentar a carga para tudo que é tributação de renda, mas tem que diminuir de consumo. Não pode ter as duas. Uhum. Carrega mais, distribui o lucro, paga imposto de renda, sem problema nenhum, mas tira de consumo. Uhum. E o governo não leu nunca Laffer, né? Jamais leu Laffer, que para explicar a gente que está nos ouvindo, quanto você aumenta a carga tributária, em algum momento a arrecadação começa a cair. Porque as pessoas fazem o custo de oportunidade e verificam que é melhor sonegar que pagar. E é verdade. Porque soneguei, está guardado ilegalmente. Aí aparece o governo precisa de dinheiro, faz um refis, uma moratória, e aquele que não pagou se dá bem. E eu que paguei, me dei mal. Então, se você... E o Milei vai ser um bom exemplo disso. Ele está tirando carga tributária. E a arrecadação vai aumentar. Uhum. Dizem que tudo já ficou mais caro lá, né? Tudo. Já está parecendo um país desenvolvido de volta. Mas ficou mais caro por outra questão. Ficou mais caro porque o dólar não acompanha a inflação. Então, quando a gente pega quantos reais eu preciso para comprar pesos, como o dólar está quieto, e aqui o dólar está tranquilo, não está muito, mas deu uma subida. 4,84 final, 31 de dezembro, está 5,50, 5,48. Então, quando você faz essa conta e vai para a inflação da Argentina, que está 200% ao ano, e o dólar não acompanha, você precisa de mais reais para pagar as contas em pesos. Por isso que está caro. Mas o vinho continua barato. Então, eu fui o ano passado, você troca R$1.000, vem um bolo assim de dinheiro. Muito. É no peso, é na balança. Falava de guardar, cara. Agora melhorou porque antes a nota mais alta era de 1.000 pesos. Agora é de 10.000 e tem de 20.000. Nossa, então, muito agora menos, né? Mas tudo me parece caro. Eu vou lá, 35.000, 50.000. Exato, assusta. 24.000. 24.000 são R$1.000. Mas são 24.000. É absurdo. E vinho é 30, R$35, assim, os vinhos bons. Muito. Vinhos bons. E todo mundo é milionário lá então, né? Porque se um vinho é 35 se você reais, mora no Brasil e gasta lá, se você mora no Brasil e gasta lá, sim. Mas o pessoal de lá não consegue. Tudo é milhão. Um milhão. Bom, ter uma na conta corrente. Mas você vê, são R$1 são 240 pesos. R$1, mais ou menos, número redondo. Então, qualquer coisa é muito real, muito peso. 1 milhão de pesos não é nada. 1 milhão de pesos são 1 milhão, para ter uma ideia, 1.275.000 são R$5.500, é $1.000.
Mas parece que carro tá mais barato lá, porque o meu irmão acabou de comprar um carro e falou que na Argentina tava mais barato. Pode ser, mas ele mora lá. Mora lá. Tá, não Mora pode lá. comprar lá e trazer pra cá. Não. É o meu irmão que mora lá. Claro. Ô Gu, você é mais a favor de alugar ou comprar as coisas? O que você prefere? Eu não gosto. Quando eu comprei o carro agora, que eu queria me dar esse presente dos 60 anos, alguém me falou, não, compensa mais esse aluguel de carro. Não me lembro, tem um nome, não me lembro agora. Sim, o sim, nome. são vários É aluguel empresas por que ano, né? fazem. Faz aí, vai pagando e quando chega você devolve. Não é leasing, porque você não pode pagar Você faz um pagamento mensal mensal. e não tem IPVA, você não precisa pagar nenhuma manutenção, Tá. só gasolina. Então, mas aí E o aluguel. Você paga o aluguel. Em algum momento esse contrato vence. Sim. E o carro volta para o dono. Ou renova. Sim, mas aí vai renovando, É. você vai pagando. Pelo valor, isso compensa quando é leasing. Leasing até aceitaria, porque você paga uma residual e você fica com o bem se você quiser, dependendo de como você cuidou ou não. Eu gosto de ter o bem. Posse. Eu gosto de ter o bem. Acho que o desconforto de ter que vender o carro, as pessoas às vezes precificam isso mal, né? Mas na verdade é um valor que você tem ali, né? Pra recuperar do dinheiro que você pagou. Então, mas por exemplo, quando Do aluguel você não teria isso, né? eu tenho amigos que fazem esse tipo de coisas, alugam carros bons. O valor da parcela que eu pago pelo carro que eu tenho é muito menor que o valor da parcela que eles pagam pelo aluguel, porque eu pago muito mais tempo. Então, o que eu fiz? Eu não gosto de ter menos dinheiro na conta. Então, ia que ter dinheiro para comprar o carro. Aí, o que eu fiz? Coloquei um empréstimo como garantia e peguei um empréstimo do outro lado. A minha taxa do empréstimo é taxa de interesse simples e a minha aplicação é composta. Então, quando eu terminar de pagar, eu vou ter mais dinheiro do que hoje pegar o dinheiro e pagar com o banco. Mas, quando termina de pagar, eu vou ter o bem e o dinheiro aplicado. Se eu estivesse pagando aluguel, em algum momento eu paguei o aluguel, perdi o valor e tenho que devolver o bem. Eu não gosto. Não tô te oferecendo meu aluguel, tá? Só assina aqui. Mas, Tem um mas HB20 depende muito do valor e depende do bem. Claro. Dependendo do bem, é mais fácil aí. Você vai, paga e tudo mais. Como eu gosto de ter o patrimônio, eu prefiro pagar o bem e ficar com o bem. Pedro, tô gostando demais da nossa conversa, mas acho que a gente já passou de 1 hora. Que pena. Por mim, a gente ficava outra 1h30. Obrigado demais por ter vindo, viu? Um prazer te conhecer. Obrigado pela inteligência convite. incrível. Obrigado, de verdade, viu? Obrigado, muito obrigado. Prazer. Obrigado, Gol. Prazer mesmo aqui ter você aqui. Obrigado demais. Quando Obrigado. quiserem, estamos aí às ordens e vou levar isso para ver o que eu posso Esse é comprar. presente seu. Valeu. Muito obrigado. Tá aqui, ó.